gente ainda é um número bem pequenininho, mas a gente já vai começar para que a gente consiga aproveitar o máximo, né, de tudo aquilo que certamente Deus já colocou no coração da nossa pastora Aline, e ela vai estar tendo tempo hábil para passar para nós, né? Então, os que vão chegando atrasados vão, né, pegando, né, aquilo que der para pegar, né? Assim, é igual a gente tá na faculdade. Na faculdade chega na hora certinha, né? Tem uns professores que ainda aguardam assim até uns 5 minutinhos, mas depois eles começam com quem tiver. Eu não paro não, né? Entendeu? É, né? É verdade, é. Entendeu? Então a gente vai aproveitar essa oportunidade, esse tempo, né, que a gente tem, para a gente poder é, assim explorar o máximo da pastora Aline, né? O que ela tiver aí de coisa boa, de conteúdo para nós, nós vamos aproveitar a oportunidade. Vamos colocar de pé, vamos conversar com o Senhor, agradecendo a Ele, né, por esse tempo que nós vamos passar aqui. Eu tenho certeza que vai ser um tempo bem precioso, um tempo gostoso, presença de Deus. Pai, nós te louvamos por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos diante da tua presença. Pai, queremos, ó Deus, aproveitar o melhor do Senhor para as nossas vidas, através desses ensinos que temos recebido por várias pessoas que têm vindo, Senhor, aqui, e cada uma tem nos ministrado de uma maneira bem diferente, mas que certamente tem trazido, Senhor, um ganho muito bom, muito produtivo para cada um de nós. Louvo o teu nome pela vida da irmã Aline, que vai ser nesta noite um vaso nas tuas mãos, e certamente seremos edificados através da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos, ó Deus, compreender de maneira tamanha, Senhor meu Deus, a tua palavra, que é rica para nos dar, Senhor meu Deus, a habilidade necessária para que possamos vencer o dia a dia, as dificuldades que se apresentam, Senhor, a nós. Muito obrigado por esta oportunidade, por esse tempo que tu nos concede, em nome de Jesus. Amém? Então, meus queridos, pode sentar, né? Então, essa, essa série aí que nós estamos colocando aí, para que ao final dela, né, eu quero ver se a gente consegue extrair, né, assim, o maior número de pessoas que estão trabalhando, que estão fazendo esse curso, assim, o maior número de pessoas para se candidatar, dizer, pastor, olha, conta comigo para fazer isso, conta comigo para fazer aquilo, pastor, eu tenho habilidade aqui, eu tenho habilidade ali, acolá, enfim, na área que você se sentir bem e que você possa ser usado na obra de Deus, na casa do Senhor. Porque, irmãos, se a gente vem para cá e a gente tem apenas a finalidade de ficar sentado no banco e a gente não contribui com nada, a gente, enfim, parece que a gente tá tendo assim um evangelho que não tem vida. É como aquela água parada, né, que não produz absolutamente nada. E nós precisamos ser produtivos porque Deus não criou homens e mulheres estéreis. Deus criou homens e mulheres que têm a bênção dele de ser produtivos, de fecundar, de dar continuidade, né, de dar sequência. Então, isso é muito importante. Então, eu quero convidá-los a fazer uma reflexão rápida, né, num texto da Palavra de Deus, é, que está. Deixa eu pegar aqui, porque eu tirei da. 2 Timóteo, capítulo 2, né?
Então, o apóstolo Paulo, ele fala nesses 5 textos, ele fala para nós de uma maneira muito intensa. Ele diz para nós assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, uma das coisas que o cristão precisa é se fortalecer. Mas fortalecer em quê? Na graça. O que é essa graça? A Bíblia diz que graça é o quê? É um favor imerecido. É uma coisa que eu não mereço, entendeu? Mas eu recebi essa graça de Cristo na minha vida. Então ele diz: fortifica-te nessa graça, porque se você for olhar para a pessoa, para o ser humano, você vai encontrar pessoas falíveis, pessoas que são mal-humoradas, são pessoas que. Então, se você não tiver a graça de Jesus, você não vai conseguir suportar, né, muitas coisas. Você vai jogar a toalha com muita facilidade, você vai se perder com muita facilidade. Por quê? Porque falta em você essa graça que acolhe, essa graça que é receptível, essa graça que não fecha a porta, né? Essa graça que sempre está deixando a porta aberta. Então ele pede para que Timóteo se fortaleça nessa graça. Agora, não é qualquer graça, é a graça que há em Cristo Jesus. Por isso que ela é totalmente diferente, então, totalmente alheia, porque ela difere, como quando o Pedro conversando, né, naquela conversa lá no capítulo 21, que ele diz, o Senhor começa a falar com ele: Pedro, tu me amas? Né? E ele fala: apacenta as minhas cordeiros, né? E ele faz essa pergunta 3 vezes para Pedro. A gente percebe o seguinte, que Pedro não conseguiu entender a profundeza ou a profundidade do amor que Jesus queria que ele tivesse para apacentar as ovelhas dele. Então, Jesus então entende que Pedro precisava de mais investimento, de mais habilidade, de mais capacidade, para que ele pudesse, de fato, viver esse evangelho pleno, esse evangelho de Jesus Cristo. Então, fortifica-te nessa graça. Nós temos que estar fortalecido. É isso que vai nos dar combustível para a gente continuar e fazer a obra de Deus. No versículo 2, que é o seguinte, ele diz assim: e o que de mim ouviste, né, a muitas testemunhas transmite a homens que sejam fiéis e que sejam idôneos para também ensinarem aos outros, né? Então ele diz assim, que o evangelho não pode ficar retido. Então, por isso que a gente está dentro desse contexto aqui, conversando com os irmãos. O evangelho não pode ficar retido em mim, não pode ficar preso em mim. E, ao mesmo tempo, eu preciso ser seletivo, porque eu não posso pegar, dar para qualquer pessoa para fazer a obra de Deus. Não é qualquer um que pode fazer a obra de Deus. Não é qualquer um que pode chegar, não. Tem que ser pessoas realmente que estejam prontas, dispostas, disponíveis, que queiram, né? Como o próprio Jesus diz, aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão o quê? Perseguição, vão ter lutas, vão ter dificuldades. Então a gente precisa ter homens que de fato sejam idôneos, sejam pessoas fiéis, porque, irmãos, a carreira ministerial não é uma carreira fácil, porque ninguém atira pedra em árvore que não tem fruto. Mas basta dar fruto e as pedradas vêm. Então você tem que estar preparado para receber essas pedradas. E se você não for idôneo, se você não for fiel, você vai jogar a toalha com muita facilidade. É o que acontece no meio do caminho de muita gente jogando a toalha no meio do caminho. Então ele pede para que Paulo pede para que Timóteo ele esteja com essas bases. Aqui essas bases são bases que vão dar sustentação ao seu ministério. No verso 3, ele fala sobre sofrimento, que é exatamente um pouco do que nós estamos falando. Sofre comigo como bom soldado de Cristo, né? Sofre comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Então, esse ato de sofrer é porque a gente só quer bênção, a gente só quer vitória. A gente não quer passar por sofrimento. Eu fico pensando o que Jesus fez, né? Sofre comigo as aflições como o quê? Como um bom soldado de Cristo. Já pensou se Cristo desistisse no meio do caminho? Já pensou se ele abrisse mão de tudo? Até ali naquele momento, o Getsemane, ele podia dizer: Senhor,
como ele chegou a ponto de dizer, passa de mim esse cálice, porque é pesado isso que eu vou ter que carregar. Não é fácil, é difícil, mas ele diz, todavia seja feito o quê? A tua vontade. O problema é que o crente não quer sofrer. Então, se você vai trabalhar para Deus, esteja preparado para enfrentar todo tipo de situação, todos os problemas, todas as adversidades, todas as lutas, mas se mantenha. Mantenha-se firme, mantenha-se íntegro, permaneça na posição do qual você foi chamado e não abre mão disso de forma e de maneira nenhuma. Você pode abrir mão disso aí. E no verso 4, né, concluindo, que ele diz assim: nenhum soldado, né, em serviço se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E esse aqui é um ponto mais forte, que ele fala de pessoas embaraçadas. O que são pessoas embaraçadas? São pessoas que, de fato e de verdade, aí não têm uma libertação plena. Pessoas que ainda carregam aquelas resmas do passado. Aquelas pessoas que não conseguiram, de fato, ser renovada, transformada. O Espírito Santo ela não abriu o coração e não deu ao Espírito a condição dele trabalhar na vida dela, dele lapidar. E aí essas pessoas vivem embaraçadas com mágoa, com ressentimento, com raiva. E essas pessoas não caminham, elas não conseguem avançar, elas não conseguem progredir, porque enquanto elas estiverem com essas mazelas carregadas em si, é como se ela estivesse com aquele fardo pesado e ela não avança, ela não cresce, ela não caminha, ela não alcança canto e nem lugar nenhum. Então, você não pode estar embaraçado com coisas, com coisinhas pequenininhas. Às vezes a gente vê, é claro que isso lá na sua igreja não acontece, só acontece aqui com a gente, né? Às vezes a gente vê aquele crente igual um bebelozinho, qualquer coisa está se quebrando, qualquer coisa quer sair da igreja, qualquer coisa quer, sabe, mimado, aquelas pessoas mimadas, aquelas pessoas que ainda não tiveram aquele alimento, né? Que Paulo disse assim, eu queria dar para vocês, né? Uma feijoada, uma rabada, né? Uma buchada de bode, um mocotó, uma, uma coisa mais, né? Mas vocês têm que ser alimentados com o quê? Com leitinho, com aquele leitinho ainda, porque vocês estão tão frágeis, tão isso. Então, pessoas que estão completamente o apóstolo Paulo, falando à igreja de Coríntios, no capítulo 5, verso 16, diz assim, se alguém está em Cristo, o quê? Nova criatura é. As coisas velhas, o quê? Se passaram. E eis que tudo se fez o quê? Novo. O problema é que para a gente pegar esse novo de Deus, né, a gente precisa deixar o velho para trás. Porque o próprio Jesus diz assim, não se deita, né, remendo novo em pano velho, em odres velhos. Não se coloca. Entendeu? Porque não dá. O novo é o novo. E o velho é o velho. O velho já não tem mais, né, aquele suporte, entendeu? Vai ter dificuldade. Então, nós precisamos estar livres, porque só o cristão livre de fato e de verdade. O outro fato é que você não perca o seu foco, porque tem gente que vai querer tirar você do seu foco, vai tirar você do seu propósito, do seu ideal, mas não deixe ele tirar você do seu propósito, do seu ideal. Permaneça na tua posição. Volta sempre para a mesma coisa, para a mesma coisa. Não deixe que assuntos periféricos, assim, né, eles venham tirar a sua capacidade de avançar, de crescer, de conquistar aquilo que Deus tem para a tua vida. E finalizando, né, essa reflexão, é o verso 5, quando ele diz para nós que se um atleta não lutar de forma legítima nos jogos públicos, ele não será coroado, né? Então, a luta, a nossa luta, a nossa caminhada tem que ser de acordo com o que Deus determina. Não é de acordo com o que eu quero, com o que eu penso, com o que eu acho. Para isso eu tenho a palavra de Deus. Ela é a regra, né? Isso que eu falo para os irmãos, quem segue
não escolhe o caminho, porque o caminho não é nosso, o caminho é dele. Então é ele que nos mostra o caminho. Amém, irmãos? Não somos nós. Então, as regras não podem ser burladas. Se um atleta, por exemplo, burlar a regra dos jogos, ele é desclassificado, né? Não vai chegar lá, não vai ser coroado. Ou, aliás, ele vai ser banido dos jogos, né? Não pode alcançar. Assim mesmo, é aquele que está lutando, mas está lutando de forma ilegítima. Aquele que está pegando atalhos, é aquele que está, sabe, vivendo no engano, está vivendo dentro daquele contexto, né, de falsidade, enfim. Esse não vai receber. Pode até permanecer, pode até ficar, pode até exercer alguma função, mas não vai ser coroado. Não vai receber a coroa da vida. Então, Paulo ensina a Timóteo aqui a base para que ele pudesse desenvolver um ministério saudável, um ministério produtivo, um ministério que pudesse dar a ele tudo que ele estava buscando através daquilo que ele estava recebendo do Senhor. Porque não basta eu dizer que eu sou crente. Eu tenho que ser crente de verdade. Entendeu? Eu preciso ser. Então, que Deus nos abençoe, porque nós temos ainda todo mês de outubro ainda, onde a Aline vai voltar novamente, né? Para estar conosco, mas vai voltar o pastor Aguinaldo, vai voltar o pastor Natanael, vai estar vindo também o pastor Jefferson Belloni. Então nós temos ainda muita coisa pela frente, mas que a gente possa, irmãos, estar assim, olha, de fato com essas bases. São bases que nós precisamos para quando chegar no final agora no mês de novembro, lá para o final de novembro, nós vamos ter a nossa reunião de membro. Eu não quero procurar ninguém. Eu gostaria que as pessoas me procurassem. Pastor, pode contar comigo. Pode contar comigo, pastor. Pode contar comigo, entendeu? Porque Deus procura voluntários. E às vezes a gente está como que se obrigando as pessoas. Parece que a gente tem que pegar as pessoas e puxar elas pelo braço. Minha filha, faz isso aqui, exerce isso aqui. Sabe, irmãos, como eu gostaria, é o meu sonho, chegar aqui e dizer assim, pastor, olha, estou pronto para isso aqui. Pode contar comigo. Eu sou voluntário, eu quero trabalhar de forma voluntária, né, para o meu Deus. E pode ter certeza que eu vou fazer o melhor. Eu vou dar o meu melhor, né? Então, quem sabe eu vou receber esse presente aqui da nossa igreja. Ei, gente, eu vou vibrar, hein? Vou ficar feliz da vida, entendeu? Vou vibrar muito mais do que, né, se eu tivesse vendo, entendeu? Uma Copa do Mundo e o Brasil ganhando a Copa, porque eu vou me sentir o próprio treinador que estou vendo os meus homens e mulheres ali, de fato, fazendo o gol preciso e necessário para que a gente consiga conquistar todos os obstáculos, todas as dificuldades. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Já chegou um grupo melhor. E agora sim eu vou passar para a Aline, que vai estar falando conosco. Senhor, usa a tua filha com graça, com entendimento, com sabedoria, para que através da tua palavra nós possamos sair daqui, Senhor, enriquecidos, Senhor, meu Deus, dos ensinos que o Senhor já colocou nos lábios da tua filha, assim que ela seja um instrumento nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Obrigada. Boa noite, irmãos. Graça e paz. É com grande alegria que eu estou aqui nesta noite com esse tema que é tão importante. A oportunidade que eu tenho de estar aqui por 2 vezes falando sobre o mesmo tema. Então a gente pode ir com calma, a gente não precisa correr. Isso é muito bom, porque aí a gente pode falar sobre questões mais preliminares hoje e adentrar na questão dos dons na próxima
oportunidade que teremos. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, verso de número 10, 1 Pedro 4, 10. Hoje nós estamos aqui, eu acredito que outros pastores já estiveram aqui, não é a primeira oportunidade que você está ouvindo sobre esse tema, mas o nosso Deus que sempre fala, falará um pouco mais ao seu coração. 1 Pedro 4,10, amém? Diz assim a palavra do Senhor: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O tema do estudo que foi proposto é descobrindo o seu ministério no corpo de Cristo. E eu gostaria de iniciar essa aula lendo para você uma breve ilustração, e é breve mesmo, mas eu creio que ela é pertinente para o tema. E você me acompanha apenas ouvindo a leitura. Havia no alto de uma montanha 3 pequenas árvores que sonhavam com o que desejavam ser quando crescessem. Uma delas, olhando para as estrelas, disse: eu quero ser um baú mais precioso do mundo, cheio de riquezas e tesouros. Para tal, me disponho a ser cortada. A segunda olhou para o riacho que corria perto e sussurrou, dizendo: eu quero ser um grande navio para transportar reis, rainhas e pessoas muito importantes. A terceira olhou para o vale e disse: eu quero ficar aqui mesmo, no alto da montanha, e crescer tanto que as pessoas, ao olharem para mim, levantem os seus olhos e pensem em Deus. Os anos se passaram e, certo dia, 3 lenhadores cortaram as 3 árvores. E elas estavam ansiosas para perceber se seriam transformadas naquilo que sonhavam. E diz o autor que a primeira árvore foi cortada e ela desejava se transformar num baú para guardar preciosidades, mas acabou sendo transformada em um coxo coberto de capim para alimentar alguns animais. A segunda, a qual desejava ser um grande navio para transportar pessoas importantes, foi transformada em um simples barco e pequeno de pesca. A terceira, mesmo querendo ficar no alto da montanha, crescendo sempre, acabou sendo cortada e transformada em grossas vigas que foram esquecidas no canto de um pequeno alojamento. E você pode dizer, por que disso tudo? As 3 ficaram desoladas. Nenhuma delas conseguiu chegar ao desejo do seu coração, ser aquilo que desejavam. Mas, numa certa noite, cheia de luz do luar e das estrelas, em que parecia haver melodias no ar, uma jovem mulher colocou o seu bebê recém-nascido em um coxo feito com a madeira da primeira árvore desta história. De repente, ela percebeu que continha o maior de todos os tesouros, que estava acolhendo o Filho de Deus que acabava de vir ao mundo. A segunda árvore, em forma de pequeno barco, anos mais tarde transportou um homem que acabou dormindo em seu interior. E quando uma forte tempestade estava prestes a destruir o barco, esse homem se levantou e aquietou a fúria do vento. E ela imediatamente percebeu que estava transportando naquele lugar o Rei dos céus e da terra. E a terceira árvore que foi cortada? Bom, diz a história que tempos mais tarde, numa sexta-feira, ela espantou-se quando foi retirada daquele pequeno alojamento e foi levada, unindo-se em forma de cruz, e sentiu-se o horrível e cruel e a dor de um homem que nela foi pregado. A palavra vai dizer que no domingo, você conhece o texto, no domingo seguinte, o mundo vibrou de alegria com a ressurreição daquele homem. E a terceira árvore entendeu que nela havia sido pregado o Salvador da humanidade.
para cancelar todos os pecados daquele que nele crescem. E as pessoas sempre lembrariam de Deus e dos seus filhos, perdão, do seu filho, ao olharem para ela. As 3 árvores não foram o que desejavam ser, mas foram muito mais do que desejavam ser, porque foram o que Deus desejava para cada uma delas. Eu inicio essa oportunidade dessa aula falando sobre isso, porque todos nós, quando chegamos na presença do Senhor, temos os nossos referenciais. Cada um aqui teve o seu referencial no início da sua jornada. Alguns, ao iniciarem a sua caminhada, tiveram como seus referenciais homens e mulheres de oração. Outros tiveram como seus referenciais os pastores da igreja, ou grandes pregadores, ou servas de Deus, missionárias, que levavam a palavra com tanto amor e cuidavam de tantas pessoas. Alguns tiveram como referenciais as tias do ministério infantil, as líderes da juventude, os líderes da juventude, dos adolescentes. Cada um teve o seu referencial. Muitas vezes a gente quer partir no trabalho, na obra de Deus, a partir dos nossos referenciais, daquilo que a gente entende que é o melhor, que é o correto, ou que talvez seja o mais atraente. Mas as nossas vontades, elas sempre serão submetidas à vontade de Deus. É Deus quem colocará no nosso coração qual é a sua vontade. No que devemos servir a Deus? Qual é o serviço que o Senhor nos incumbiu? E aí eu inicio dizendo para você, o tema é descobrindo, ou seja, é a ideia mesmo de levantar o véu, de levantar o lençol para entender o que tem debaixo dele. E aonde isso vai acontecer? De que maneira isso vai acontecer? O tema prossegue dizendo, descobrindo o seu ministério, ou seja, o seu serviço no corpo de Cristo. Eu quero começar esse trabalho aqui com vocês falando a partir do final do tema, corpo de Cristo, porque é esse o solo que você vai transitar para entender o seu serviço, o seu chamado, o corpo de Cristo. A igreja, ela vive em uma união misteriosa, uma união mística com o Senhor. O nosso Deus, ele é o cabeça da igreja. Essa união mística e misteriosa é caracterizada como uma união orgânica. Isso significa que, na maneira como Deus escolheu descrever a sua relação com a igreja, ele disse, é como se nós fôssemos um corpo, eu sou o cabeça e vocês compõem os membros desse corpo. Ora, se Deus diz que ele é o cabeça e nós fazemos parte do corpo, os membros do corpo, isso significa que a nossa relação com o Pai é uma relação de serviço e de dependência. Então, o cabeça serve ao corpo, assim como o corpo serve ao cabeça. Assim como você que aqui está só se move porque o seu cérebro envia comandos para o seu corpo, assim também acontece na vida da igreja. Nós nos movemos a seguir as ordens do cabeça. Então, como é que a gente vai descobrir qual é o nosso chamado na igreja? A gente vai descobrir, talvez, de que maneira? Eu fiquei pensando no tema. Por exemplo, eu não sou psicóloga, então eu não poderia chegar aqui com você hoje, nessa noite, e fazer aquilo que talvez algumas pessoas fizeram aqui, que é aquele teste vocacional, apesar de saber que existem testes ligados à área ministerial. Existem perguntas, e nós até falaremos sobre elas aqui, mas veja bem, não é sobre um teste vocacional, porque eu já fiz teste vocacional e no teste disse que eu nasci para trabalhar com humanas, mas veja, humanas é muita coisa. Humanas pode ser direito, humanas pode ser educação, humanas pode ser tudo que lida com o ser humano, pode ser serviço social, pode ser muita coisa. O que nesse grande conjunto de humanas se aplica a Aline? Bom, a Aline escolheu direito, mas a Aline também trabalha com educação. A Aline lida com o ser humano. Existem pessoas que já nasceram para as exatas. Deus te abençoe, meu querido. Porque se você sabe fazer aquelas coisas de cálculos, então você é uma pessoa do céu. Porque eu nunca aprendi. E eu não sei como terminei o 2º grau. Não colei, mas não sei como terminei.
Nunca aprendi matemática. Então, veja, não é sobre isso, não é sobre chegar a você e aplicar um teste em você, apesar de sim poder fazê-lo. Mas veja, se eu estou dizendo para você que isso circula, que o solo é o corpo, aonde há um cabeça sobre esta igreja, eu não posso simplesmente dizer para você, você nasceu para trabalhar com pessoas. Gente, na igreja todo mundo vai trabalhar com pessoas. Eu sou muito brincalhona, tá? Há uma igreja que tem ministério de pet. Tem uma igreja que tem um ministério de pet. Mas essa igreja que tem um ministério de pet, qual é o alvo dela? Trazer pessoas para a igreja. Então, quando essa igreja faz lá o culto dos pets, ela não está evangelizando cachorro, né, gente? O que essa igreja está dizendo é: eu vou trazer os donos dos pequenininhos para cá, para que esses donos dos pequenininhos ouçam a palavra de Deus. A igreja lida com pessoas, e se você tem dificuldade para lidar com pessoas, você vai ter dificuldade para trabalhar em qualquer coisa na igreja. Você vai dizer, não, vou ficar ali na mesa de som. Quem está na mesa de som também lida com pessoas. O pessoal daqui está mandando comandos para lá, alguém chega ali, cutuca o braço do pessoal do som e diz, coloca o negócio aí para mim. Quem trabalha no som, quem trabalha com data show, quem trabalha com audiovisual da igreja também trabalha com pessoas. Então, nós precisamos entender, no começo dessa pequena aula, que o nosso caminho aqui é ser humano. E que se o nosso caminho é o ser humano, nós que desejamos nos apresentar, como o pastor falou aqui, como voluntários diante do Senhor, e dizer, Pai, eu desejo assumir o meu chamado, assumir a tua vontade sobre a minha vida e viver o meu chamado sem medo do que ele possa produzir em minha história, porque eu sei que ser chamado é viver em um solo de segurança em Cristo. Se é isso, você vai ter que lidar com pessoas. Não dá para fugir dessa responsabilidade, tá certo? Veja, não existe descoberta do seu serviço, do seu ministério, longe da revelação de Deus. Ninguém vai descobrir o seu ministério longe da revelação de Deus, porque o serviço aqui é um serviço de revelação. Você lembra do chamado de Noé? Quando Noé é chamado, a palavra vai indicar que naquele período a sociedade era uma sociedade caída, perdida e perversa, não muito diferente da sociedade que nós vivemos hoje. Mas ele é chamado para responder à convocação de Deus, mas não é só Noé que está recebendo esse chamado e aceitando. Toda a sua casa aceita o chamado também, porque todos entram na sua casa. Então, há uma notícia para você: o seu ministério não é só seu. E você vai dizer, mas minha família nem está na presença do Senhor. A sua família também, de alguma maneira, está ligada ao seu ministério. Ministério envolve família. Ministério não é individual. Ministério envolve família. Se você que está sentada aí, seu esposo é do Ministério de Louvor, sua esposa é do Ministério de Louvor, e você fala, mas eu não canto no Ministério de Louvor. Você pode até não cantar, mas você está no ministério junto com ele, porque você precisa orar por esse ministério, você precisa ser intercessora do ministério do seu esposo ou da sua esposa. Tudo aquilo que afeta o Ministério de Louvor vai afetar a sua casa também. Uma reunião que foi marcada para durar 1 hora, num domingo, próximo do horário de almoço, mas durou 1 hora e meia, afetou você que não é do Ministério de Louvor, porque você foi comer mais tarde. Então, nós precisamos entender que tudo afeta toda a nossa casa. E a revelação de Deus, ela é para toda a casa. A revelação de Deus não é só para você. Então, vamos seguir aqui, tá certo? O meu ministério não está desvinculado da minha vida, assim como o seu ministério não está desvinculado da sua vida. Então, pare para refletir, por favor, porque para que você possa se voluntariar, quando finalmente chegar o dia, você precisa refletir ao respeito de toda a sua vida. Você precisa olhar para toda a sua história. Por quê que eu estou falando isso? Eu trabalho fazendo curso para líderes e a primeira aula que eu dou, eu falo sempre a mesma coisa. Não importa onde você for estudar comigo, você vai estudar sempre a mesma coisa. Um líder que não sabe aonde quer chegar, não vai chegar a lugar nenhum. Nós não somos fazedores de culto. Eu te chateio falando isso? Não. Nós não somos fazedores de culto. Então, imagine,
eu sou líder do grupo de mulheres. Aí eu marco um congresso e o tema do congresso é mulheres enraizadas. Glória a Deus, aleluia, mulheres enraizadas. O que eu quero com esse congresso? Que fim que eu quero atingir com esse congresso? Apenas descobrir qual vai ser a próxima... Não, isso aqui não acontece aqui não, pastor. Qual é a próxima guerra por causa da cor da roupa, do modelo da roupa? Qual é a próxima guerra? Porque é quase uma guerra. É quase uma guerra. Por causa da cor da roupa, do modelo da roupa. Uma usa, como é que fala? Malha, a outra fala, não boto malha, porque malha não dá em mim. Aí a outra diz, eu uso viscose, a outra diz, eu não uso viscose. Uma usa preto, a outra não usa preto. Uma usa rosa, a outra não usa rosa. Não, isso não é mais importante no Congresso das Mulheres. O que você quer atingir? Edificação das mulheres que estão na casa. A quem você quer alcançar? Fortalecimento das que estão na casa? É um congresso evangelístico, então todo mundo vai ter que abraçar e trazer pelo menos uma irmã. Porque se ninguém trouxe ninguém, então é sinal de que o congresso naquele ano é para a edificação das que estão na casa. Não tem visitante. O que você quer atingir? Porque para você entender o seu ministério, você também precisa, quando estiver nele, ter o desejo de atingir alguma coisa. Hoje você está aqui, talvez você já é voluntário, já trabalha no ministério, talvez você ainda não é voluntário, mas pretende se voluntariar para alguma coisa, talvez você pretende mudar de ministério, se voluntariar para uma outra área, aumentar o seu ministério, abraçar 2 ministérios. Eu não sei o que você deseja, eu não sei o que Deus colocou no seu coração, mas uma coisa é fato. Quando você assumir esse ministério, você precisa ter em mente o que você deseja atingir com isso. Porque senão, nós ficamos como fazedores de culto. A gente marca um congresso, só vem quem é da casa. Aí o pregador não pode pregar a palavra evangelística, porque ele vai pregar a palavra evangelística e vai fazer apelo para quem, se só tem gente da casa. Se é evangelístico, minha amada, você precisa tocar no coração das mulheres que andam com você, para que essas mulheres abracem esse congresso e convidem, se responsabilizem de orar pelo menos por uma vida. É congresso de jovens? Orar por um jovem. É congresso de criança? Orar por uma criança. Esse é o trabalho. O líder precisa querer saber onde ele vai chegar. Eu vou passar 6 meses orando. Pelo quê? Pelo fortalecimento da igreja. Amém. Glória a Deus. A igreja precisa ser fortalecida mesmo. Mas a gente precisa também olhar quais são as necessidades de cada departamento. É por isso que a gente vai terminar falando sobre interdependência. Porque nada, isso eu não falo apenas aqui, tá certo, pastor? Eu falo toda vez que eu falo a líderes. Eu estou liderando o grupo de adolescentes. E o grupo de adolescentes está bombando. Olha, 50 pessoas no grupo. Aí eu olho para o grupo de crianças, só tem 4. A líder de crianças que veja lá o ministério dela, que trabalha e vai bater na porta de alguém para poder trazer criança. Não, é interdependência. Os adolescentes têm irmãos, então eu posso dizer para eles, poxa, conversa com a sua mãe para trazer o seu irmão, para trazer um primo, para trazer um sobrinho, para trazer alguém. Interdependência. Quando a gente fala sobre ministério, serviço, a gente precisa pensar em interdependência. Moisés foi chamado. Ezequiel foi chamado. Jeremias foi chamado. Vamos separar Moisés aqui. Tanto Ezequiel quanto Jeremias foram chamados para o ofício profético, sendo ambos de família sacerdotal. E isso me indica que o caminho, o fluir do rio na vida deles era sacerdócio. Só que Deus decidiu mudar o fluir do rio na vida deles. Eu e você, talvez pensamos naquilo que é a lógica. Vamos pensar na lógica? Uma professora de educação infantil, pedagoga. Qual é a lógica natural? Ela vai entrar na igreja para o voluntariado e ela vai se voluntariar como professora do Ministério Infantil. Só que a grande maioria das professoras pedagogas não trabalham com o Ministério Infantil. Mas elas não trabalham por quê?
Bom, elas não trabalham porque talvez essa não seja a direção para a vida delas. Porque muitas vezes a gente vai dizer assim, ah, não, a pessoa não quer trabalhar. Não, gente. Às vezes não é porque ela não quer trabalhar ou porque ela já trabalha com criança o dia inteiro e não quer trabalhar à noite. Não, não é isso. Às vezes é porque essa não é a direção para a vida delas. Vocês me entendem? O fluir natural do curso do rio, da vida delas, seria trabalhar com criança, porque essa já é a profissão. Elas têm técnica, elas sabem lidar com criança, entendem de desenvolvimento, sabem qual é o melhor ensino a apresentar para cada faixa de idade. Só que aí quem vai trabalhar com a criança é aquela irmã que nunca na vida fez pedagogia, que não sabe, não tem a menor ideia. Quem vai trabalhar com adolescente é aquela pessoa que não entende nada sobre os desafios que um adolescente vive. Por quê? Porque Deus escolheu aquela pessoa para instruí-la pessoalmente. Então, uma pessoa que tem a técnica numa determinada área pode também ser escolhida por Deus para exercer o ministério naquela área. Mas uma pessoa que não tem técnica numa determinada área também pode ser escolhida por Deus para ser instruída pessoalmente pelo Senhor. Trabalhei anos com criança e quando agora fui estudar pedagogia, eu vi que eu fazia com as crianças aquilo que a pedagogia ensina. E eu nunca tinha estudado pedagogia. Tenho certeza que quem trabalha com adolescente, com criança, com jovem aqui, diz, eu nunca tive técnica, mas o Senhor me deu a técnica. Então, por que eu falo isso? Porque você não pode se limitar à falta de técnica para entender que o teu chamado é para determinada área. Ah, eu não vou me voluntariar para trabalhar com determinada área porque eu não tenho técnica para isso. Não, não é sobre isso. Se você não tem técnica, o Senhor te dará, o Senhor te instruirá. Se você vai com seu coração diante de Deus, abrir o seu coração, orar, pedir ao Senhor, e Ele vai te dar a direção. O que não pode é você se limitar a fazer algo para Deus, dizendo eu só posso fazer se eu tiver formação. Não pense assim de maneira nenhuma. Porque o nosso Deus, ele pode usar pessoas habilitadas, técnicas, como ele pode decidir torná-las técnicas em alguma coisa. O nosso Deus é lindo, ele trabalha da maneira como ele deseja. Então, a convocação, irmãos, interna de Deus para o exercício de determinado ministério, ela é uma convocação que acontece mediante a ação impulsionadora do Espírito Santo, que por meio da sua palavra ou de um ato direto no espírito do homem, lhe concede ou lhe desperta, em primeiro lugar, o senso de dever. Em segundo lugar, serviço para com Deus e com a sua igreja. Então, é o Espírito Santo que vai despertar no homem. Por que foi escolhido por Deus tratar esse tema durante 2 meses com os mesmos pastores, vindo aqui 2 vezes, para que eles tenham tempo para trabalhar determinadas situações, porque em 40 minutos a gente não consegue trabalhar tanta coisa. Mas por que trabalhar esse tema? Bom, para que você entenda que convocação é uma ação do Espírito Santo para despertar o dever em você. Então, sou eu que vou ser despertada por mim mesma do dever de assumir a responsabilidade de ficar na portaria da igreja? Não, é o Espírito de Deus que vai gerar isso em você. É o Espírito de Deus que vai trabalhar através de uma palavra direta. Talvez uma irmã ou um irmão que vai dizer para você, nossa, eu acho que você nasceu para trabalhar com isso. Nossa, eu vejo em você características tais e tais e tais, talentos tais e tais e tais, para trabalhar com determinada área. Ou o próprio Espírito vai despertar o interior do seu coração para que você possa fazer a obra dele, despertando em você dever. E sem isso, ninguém trabalha na obra. Sem entender que é um dever, sabe por quê? Porque o que estimula você a levantar amanhã 5 horas, 4 horas, 3 horas para trabalhar? Seu salário, essa é a verdade. Sejamos sinceros. Por mais amor que você tenha pelo seu trabalho, o que te estimula a estar trabalhando é o seu salário. Só que na obra de Deus, falando aqui de maneira monetária, amém? A obra de Deus é voluntária. Você vai trabalhar
3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10, 20, 30 anos, e você não vai receber nenhum valor monetário, você não vai, para fazer a obra que o Senhor te confiou a fazer. Então, o Espírito precisa gerar em nós esse senso de dever, porque senão você não vai até o final. Você para, e para mesmo. Você para por causa das dificuldades, você para por causa dos desafios, você para, como o pastor mesmo falou aqui, por causa das pedradas, você para por causa da sua família, que às vezes cobra de você, porque o trabalhador da obra, ele de vez em quando, ele se sente nessa bifurcação entre cuidar da sua casa e cuidar da obra de Deus, dar conta de fazer tanta coisa. Então, ele precisa dar conta. Às vezes, uma família que não serve a Deus e não entende, cobra presença num aniversário, cobra presença num domingo, num churrasco de família. Há uma determinada cobrança e você vai precisar se autolimitar e dizer: não, eu não vou nesse churrasco de família, porque talvez só porque você precisa estar no culto naquele dia. Não é porque você tem que trabalhar, é porque você tem que cultuar o Senhor, é porque você tem que prestar o seu culto ao Senhor. Mas também, talvez, porque naquele dia você vai ter que ler um anúncio. Se você não tiver o senso de dever, você diz assim: ah, esse anúncio outra pessoa lê. Ah, pede a irmã Leci, pede a missionária Leci, pede a missionária para ler, pede a irmã para ler, é só ler, é um anúncio. Qualquer pessoa pode ler. Não, quando eu tenho o senso de dever, eu entendo. Não, peraí, essa responsabilidade é minha. Não é só ler um anúncio, é ler algo, uma mensagem que será transmitida para a igreja, e essa é a minha responsabilidade. Uma responsabilidade que não cabe a uma outra pessoa, mas que cabe a mim. E eu preciso estar lá por causa disso. Então, esse senso de dever e esse senso de serviço são gerados pelo Espírito Santo para que você consiga ir até o final. De vez em quando, alguém olha para mim e fala assim: ah, deve ser tão legal pregar fora, né? Pregar, sair pregando por aí. Sim, é muito bom, amém. Mas tem a parte que ninguém vê do trabalho, da obra daquele que prega fora. Tem a renúncia de estar ao lado da família, tem a renúncia de estar em casa quando está chovendo, porque essa parte ninguém vê, né? Existem renúncias, todo chamado tem renúncia. E se o Espírito não gerar em nós esse senso de dever e esse senso de serviço, no dia em que o pastor chamar você, que você não vai ficar tímido, mas vai que você fica. Aí o dia que o pastor olhar para você e te chamar, você vai falar assim: ah, esse negócio não é para mim, não. Isso aí é para quem entende, para quem sabe falar. Isso aí é para quem sabe falar. Essa é a frase mais dita dentro da igreja. Deveria ter até uma camisa. Isso aí é para quem sabe falar. Mas a igreja é feita de muitos ministérios. Vamos pensar, quando uma pessoa diz assim, você já ouviu alguém falando essa frase, ou talvez você já disse: eu não tenho chamado para trabalhar na obra de Deus, não. Esse negócio não é comigo, não. Porque eu não sei pregar. Eu não sei cantar. Eu não sei falar no microfone. Isso não é para mim. Mas existem diversos ministérios na igreja. Existe o corpo diaconal. Existe um ministério hoje que eu acho um dos ministérios mais lindos na igreja, que eu não sei se essa igreja trabalha com isso, mas que é o ministério do a sós com Deus. Cada igreja tem um nome, que trabalha com pessoas viúvas e com pessoas não casadas. Porque você já reparou? Eu tenho me policiado com isso, tá certo? Você já reparou que quando as pessoas pregam para mulheres é só assim: Deus vai trabalhar no teu casamento, o Senhor vai trabalhar na tua casa. Mas e a viúva, que não tem marido? Não tem pregação para ela, não? Não tem tratamento para a viúva? Que não tem marido. Aí ela não tem marido, ela não tem filho pequeno em casa para cuidar. E a palavra para ela é o quê? Né? E a palavra para o solteiro, que não casou ainda ou que talvez deseja não casar? Qual é a palavra para o solteiro? Então, existe esse ministério na igreja.
Existe um ministério que trabalha com mulheres, com crianças, existe um ministério que atua com a ação social da igreja. E para esses, talvez, nem falar você precisa falar, a depender. É um ministério que trabalha com pessoas que são sozinhas, a sós com Deus. Cada igreja dá um nome diferente. Mas é uma questão muito necessária, porque a igreja é feita de muitas pessoas solteiras, que às vezes não tem uma palavra direcionada para ela e que se sente sozinha no barco. Aí tem, né, o Ministério dos Casais, porque não tem isso? Encontro dos casais. Aí tem encontro, né, dos jovens, agora não tem mais isso, mas tinha encontro dos jovens solteiros, encontro dos jovens casados. Mas, gente, o solteiro o solteiro, ele não quer só ouvir sobre casamento. Porque às vezes o solteiro, naquele momento, não está querendo casar ainda, não está pronto para casar ainda. Qual é a palavra para ele além do casamento? Porque tem que ter um direcionamento além do casamento. Você já parou para imaginar, para pensar que existem pessoas, a igreja do Evangelho Quadrangular em Vilar dos Teles, ela recebeu refugiadas do Haiti. Eles desceram em Florianópolis, o pastor falou assim, aqui a gente não pode ficar com vocês, vai para o Rio de Janeiro. Aí clicou assim, ó, Igreja do Evangelho Quadrangular, apareceu de Vilar dos Teles. Ele fez uma carta e mandou os haitianos todos para cá, para Vilar dos Teles. De uma hora para outra, a igreja virou um albergue. Esse ministério, ele não nasceu no coração da pastora da igreja, nem no coração do pastor da igreja. Ele nasceu de Deus para a igreja. 6 anos os haitianos ficaram lá. Eles comiam, bebiam, dormiam, não tinha emprego. Eles chegaram lá e não tinham nem comida. E ainda a pastora falou assim, ó, se precisar de alguma coisa, tem um telefone ali, liga. Porque o que ela estava dizendo? Liga para mim. Ué, mas eles precisavam falar com a família deles. Então, eles ligaram para o Haiti. E a conta da igreja chegou mais de R$2.000. E a pastora teve que pagar essa conta. Esse ministério não nasceu, você me entende? Surgiu numa necessidade. Existem ministérios que surgem na igreja a partir de uma necessidade. E como é que a gente faz? A gente coloca só quem sabe falar? Não, a gente coloca quem se disponibiliza. Porque a ideia é que todos aqueles que trabalham na obra são voluntários. Então, como é que a gente escolhe uma pessoa para trabalhar na obra? Essa pessoa é direcionada por Deus. O pastor receberá, sim, é lógico, a direção de Deus para colocar essa pessoa. Mas aqui agora eu vou falar como pastora, tá bom? Vou falar como pastora, amém? Tá. Deus coloca no coração da pastora Aline. Chama a irmã Josefa. Aqui tem Josefa? Ah, que isso, irmã? Poxa, a senhora me atrapalhou agora. Tá bom. Então, chama a irmã Sinfrônia. Sinfrônia não vai ter, eu duvido. Chama a irmã Sinfrônia. Aí eu vou lá com todo carinho, irmã Sinfrônia. Deus falou no meu coração que o ministério das crianças é com a senhora. A irmã Sinfrônia olha para mim com aquele olhar terno e diz, eu não nasci para isso. Aí o pastor diz, não, mas Deus falou no meu coração. Deus falou. Não, pastor, isso não é para mim não. Pastor, isso não é para mim não. Aí o pastor vai e volta para o joelho e ora. Não foi a Sinfrônia, Senhor. Não entendi bem, não sei. Eu acho que não era a Sinfrônia. Aí fala com a primeira, com a segunda, com a terceira, com a quarta, com a quinta, com a sexta, com a sétima, com a oitava. Ninguém aceita. Então, às vezes, nós olhamos para essa condução da direção de quem estará assumindo um ministério, e a gente pensa assim, poxa, poderia ser assim, poderia ser assim, poderia ser assado. Só que a gente não está vendo aqui o backstage do que aconteceu antes, porque a Sinfrônia, ela não vai chegar na igreja e vai falar assim, pastor veio falar comigo, eu não falei nada aqui, ó. Quietinha, ela vai ficar quieta, porque ela não vai falar para a igreja que ela não aceitou o chamado de Deus. Essa parte ninguém conta. E há uma necessidade, uma lacuna. As crianças estão rodando para cima e para baixo, os adolescentes estão perdidos, precisando de direção, a juventude está louca. Não, então, o que vai acontecer? Às vezes, a necessidade da obra faz a gente caminhar por alguns caminhos que não são os mais óbvios. O mais óbvio, na sua mente, pode ser uma coisa. Mas quem trabalha na obra sabe muito bem que as coisas não acontecem de maneira tão cartesiana como a gente pensa.
Na nossa mente funciona tudo muito certinho. Mas se você é líder de um departamento, você sabe que as coisas não funcionam da maneira como a gente deseja. Na obra, as coisas são extremamente difíceis. Então, a gente precisa orar, preparar momentos como esse, para que o Espírito passeie no meio, toque no coração da Aline, desperte, dê coragem. Porque assumir uma liderança precisa de coragem. O líder de qualquer departamento precisa ser corajoso. Porque o líder de departamento vai viver o que o pastor vive todo dia. Toda vez que eu falo a líderes, tem alguém aqui que já fez curso de líder comigo? Minha irmã. Então a senhora está ciente de que não estou falando nada com a igreja, nem direcionada a nada. A gente sempre pensa que a função e que o lugar do pastor é muito fácil, mas não é. O lugar do pastor é muito difícil, é desafiador, porque ele está administrando aquilo que não pertence a ele. As ovelhas não são dele, o pasto não é dele, nada é dele. Então a gente pensa que é muito fácil, mas não é. E quando você é separado para ser líder, você pastoreia um pequeno grupo. E a partir daí você sabe que não é tão fácil assim pastorear. Por isso é extremamente importante ser gerado no nosso coração esse senso de dever e de serviço. Porque senão, se eu sou aquela madeira que queria ser o baú e me preparo um coxo, eu vou dizer assim, não vou servir não. Mas perderia a oportunidade de ter consigo Cristo pequenino. Viver o chamado não é viver aquilo que a gente quer. E nem é estar também na posição mais confortável. Para você estar à frente de um departamento, nem sempre você vai estar na posição mais confortável, não. Você vai estar na tua zona de conforto. Eu só trabalhei no departamento jurídico de uma igreja. Departamento jurídico é legal, né? No ministério jurídico, a gente pode chamar assim, de uma igreja uma única vez. Converse com advogados que são membros de igreja e pergunte a ele se ele trabalha no jurídico da igreja. Dificilmente. Foge. Os pastores normalmente precisam contratar advogados externos. Dificilmente o advogado que está na igreja quer trabalhar com o jurídico da igreja. Por quê? Porque ele vai ter que, talvez, às vezes, ir resolver problemas com irmãos da igreja. Não vai querer. Então, é melhor que sejam pessoas de fora. Você entende? Não é confortável. Não esteja preparado para conforto. Esteja preparado para viver o serviço do reino. Porque Deus conta com você. Você talvez nem entenda. Por que eu vim hoje? Eu já trabalho na obra. É porque talvez Deus quer reafirmar no seu coração esse senso de dever. Ele quer reafirmar, eu não chamei outra pessoa. Sei lá por que eu estou falando isso. Eu não chamei outra pessoa, eu chamei você mesmo. Continua jogando essa bola aí. Né? Não tenta quicar a bola e chutar para outro, não. Joga aí, continua jogando, que Deus vai te ajudar. Você não vai morrer nesse caminho, não. Quando Deus nos chama, é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos equipa e é Ele quem nos municia. Então, somos instrumentos de Deus, somos como armas do Senhor que Ele nos enche de bala para que a gente acerte o mundo espiritual. É Deus quem capacita, ainda que você tenha técnica, é Deus quem te capacita para fazer a obra. Então, lá na próxima aula, a gente vai falar sobre os dons, amém? A gente vai falar sobre as perguntas que são feitas, amém? Mas eu gostaria de iniciar esse trabalho falando sobre aquilo que é anterior, porque muitas pessoas pensam assim, eu não posso fazer isso. Eu não vou ter condições de fazer isso. Ou então, eu vou te contar uma história. Trabalhava feliz, pastor, eu era feliz. Era uma líder de crianças feliz. Pensa nisso, a felicidade. A líder de jovem feliz, a líder de adolescente feliz. Aí Deus me tirou disso tudo, me colocou no ensino. Me colocou no ministério pastoral. Eu falei com Deus. Senhor, trabalhava com criança, não podia continuar ser pastora, mas continuar trabalhando com criança, não dava não para fazer isso. E aí Deus precisou de tratar comigo, sabe por quê? Porque o ministério infantil para mim virou um ídolo. Eu não tenho vergonha de falar sobre isso, porque eu não tenho vergonha de me expor de maneira nenhuma. A minha vida, gente, eu vivo me expondo. Eu não tenho problema de me expor. O ministério infantil para mim virou um ídolo. Virou, Porque quando alguma coisa de você é retirada, se um cargo de você é retirado e você... Eu sou meio artista, tá, pastor? Fica tranquilo. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Depressão. Estou me acabando. Isso só pode ser gerado em você se o que for retirado de você é Cristo.
eu quase morri, porque tiraram de mim minhas crianças. Primeiro, elas não eram minhas, elas eram do Senhor. Só que eu trabalhei tanto com elas que eu me perdi. É muito fácil se perder trabalhando na obra. É muito fácil transformar um cargo em um ídolo. E a gente precisa pensar nisso. Você vai começar nesse trabalho, mas esteja pronto. De vez em quando Deus vira tudo. Deus muda. Deus coloca você para fazer uma outra coisa. Talvez para saber se isso já não está tão entranhado no seu coração que já virou um ídolo para você. Talvez para te dar a oportunidade de gerar frutos novos. Tirar você da tua zona de conforto. Porque eu já jogava malabares com as crianças, já sabia fazer. Mas quando ele me colocou para trabalhar com o ensino teológico, com adultos, que eu entrava na sala de aula e eles pareciam pitbulls, me entupindo de pergunta, e eu ficava até perdida. Meu Deus, o que é isso? E eu tinha que responder todas aquelas perguntas, eu estava completamente fora da minha zona de conforto. Não era o meu habitual, não era a minha zona de conforto. Mas o como isso me fez bem? O como isso me fez amadurecer, me fez crescer? Eu não deixei de amar o departamento infantil dos adolescentes, não deixei. Entretanto, eu cresci em outras áreas. Às vezes, a gente tem duas raízes. E Deus está falando assim, ó, eu quero criar outras. Vai, eu quero levar você para o novo. Eu quero fazer você viver coisas novas. Eu quero fazer você olhar outras coisas. Você já é especialista nessa determinada área, nessa determinada fase. Eu quero fazer você ver coisas novas, ainda que não seja saindo do seu ministério, mas olhando nessa visão de interdependência para o ministério do seu irmão, se há essa abertura, né? Porque também, falando sobre interdependência e considerando essa questão de entender o seu ministério, a igreja, ela trabalha sendo em unidade. Se não for unidade, não acontece, porque tem gente que gruda o ministério como se ele fosse uma criança, né? 3 meses de idade, eu não posso soltar. E não consegue entender a função da igreja. A igreja precisa trabalhar atrelada junto. Uma igreja que todos estão de mãos dadas, ainda que eu não te entenda, tá certo? Eu não estou criando aqui um mundo de poliana e dizendo para você que na igreja todos seremos daqueles que se entendem perfeitamente, se compreendem, cada um aqui tem a sua visão de mundo. Mas reino é colocar Cristo acima. Então eu posso talvez não te entender perfeitamente, mas há algo sobre nós, há alguma coisa acima de mim. Há alguma coisa acima de você. E para que a igreja trabalhe de uma maneira a frutificar, é necessário que seja como o solo, né? O solo de uma floresta. As árvores, elas mutuamente se alimentam. Elas não se alimentam do solo apenas. Quando você arranca uma árvore, você está acabando com todo um ecossistema. Não sei se você já foi em Tinguá, mas arranca uma árvore lá para você ver o tamanho da multa que você recebe. E aí as pessoas vão dizer, mas é uma árvore só. Não, não é uma árvore. É um ecossistema inteiro que está sendo comprometido porque você tirou uma árvore. Assim é o trabalho no reino de Deus. É um grande ecossistema, todos trabalham juntos. E por que falar sobre isso? Porque você precisa ter essa noção. Para quando você entrar no ministério que Deus te confiar, você não entender que você é uma árvore sozinha, se alimentando sozinha, do solo sozinha. Tem outras árvores do seu lado que precisam também de você, e você também precisa dessas outras árvores. Então, como é que eu vou conseguir descobrir o meu chamado, o meu ministério? Bom, primeiro eu preciso refletir qual é o meu histórico de serviço. Por quê? Porque todo mundo que trabalha, que vai se encaminhar para um ministério, já de alguma maneira está trabalhando na obra, né? Ou pelo menos já viu alguma coisa, ou já trabalhou de alguma maneira, né? Porque o ideal é que você já esteja se oferecendo para fazer alguma coisa, nem que seja, né? Ah, e olha, o pastor está sem água, ou a missionária está sem água. Eu vou descer lá embaixo, vou pegar um copo d'água e vou colocar ali. Sabe por quê? Porque quando você pegou esse copo d'água, isso não acontece aqui, tá certo? Isso é em outras igrejas. A pessoa pegou o copo d'água, aí alguém, nem era para pegar esse copo d'água. Metido. Tá pegando água. Você trabalha de diácono. Aí já levou uma pedrada. Aí você já começou ali a entender o que é o mistério
da obra de Deus, que a obra de Deus é isso. Quando você estiver trabalhando na liderança, o que é que vai acontecer? Naturalmente, isso aí também vai acontecer. Mas você já levou aquela primeira pedrada do copo d'água, aí você já está acostumado com esse negócio, aí você já tem umas marcas aqui, uma outra marca aqui, uma outra marca no ombro. Aí você já fala, esse negócio é desse jeito mesmo, é isso aí mesmo, é desse jeito mesmo, vamos que vamos, porque Jesus está conosco, Ele é o nosso Deus e assim vai. Então você precisa refletir a respeito do seu histórico de serviço. Se você já se voluntariou diversas vezes, viu a necessidade, a criança está rodando ali no meio do caminho. Aí, poxa, eu gosto tanto de trabalhar com criança. Esse é o natural, esse é o caminho que você vai. Eu gosto tanto de conversar, sou tão sorridente. Poxa vida, a portaria me chama. Porque vamos combinar? Vamos. Vamos combinar? Pastor, o senhor combina comigo? Porteiro mal-humorado, bota qualquer pessoa para fora, gente. Você pode ter o melhor pregador, você pode ter o levita mais, a voz mais linda. Aí a pessoa entra, portaria, chupou limão. A pessoa já entra aqui decepcionada da vida, nem recebe a palavra, não recebe louvor, já está indo embora, já chateado. Então, o porteiro, pelo incrível que pareça, você pensa que não? O porteiro trabalha junto com o altar. Estão ligados. Não parece não, mas é verdade. O porteiro te recebeu bem, já te desmontou na portaria, você já está sentando. O que vier depois do aperto de mão, do abraço do porteiro, você não sabe nem o que é, mas você quer receber. Então, você precisa entender quais são as suas características. Agora, você também não pode se limitar a elas. Porque eu não sei falar. Gente, eu não falava absolutamente nada. Rogério sabe da minha história. Rogério, a primeira vez que me viu pregando aqui, quando terminou a pregação, ele foi em mim e falou, Aline, o que aconteceu com você que você não abria a boca na escola? Então, eu não abria a boca na escola. Você não pode se limitar às suas características naturais. Porque, às vezes, Deus quer fazer você surpreender. Então, não é porque você não fala que Deus não vai usar você para falar na obra, trabalhar como secretário da igreja, porque secretário normalmente dá avisos, né? Trabalhar na portaria. Não é porque você não fala. Às vezes você não fala, mas você tem um sorriso bonitão. Não vai conseguir falar nada, não vai sair uma palavra porque vai ficar grudada aqui. Aí depois em casa você vai dizer, eu podia ter falado tanta coisa, mas o tímido não consegue, né? Ele pensa depois. Podia ter falado, podia ter dito. Mas não. Mas não se limite às suas características, mas considere elas. Se você é extrovertido, é lógico que você vai trabalhar melhor em lugares onde a sua extroversão são abraçadas. Se você trabalha, tem uma linguagem muito livre, é lógico que a juventude é o seu lugar. Porque o jovem, não adianta você falar com um jovem, né? Boa noite, nós chegamos aqui nesse conclave. Para com isso. O jovem não sabe nem o que é conclave. Ele está perdido, ele está perguntando conclave, se é remédio. Não sabe o que é conclave. A linguagem, principalmente do dia a dia com o jovem, precisa ser a linguagem mais aberta possível. E veja, você também não pode se fechar ao seu mundo. Amém? A sua casa é como aquele louvor, um pedaço do céu, né? Um pedaço do céu. Minha casa é um pedaço do céu. Maravilha. Mas a casa do jovem, a casa do adolescente que você vai receber aqui na igreja, talvez não seja um pedaço do céu. Os desafios que ele vive são desafios que você nunca viveu. Você precisa se abrir para passear no mundo desse adolescente e para entender quais são os limites dele. Porque às vezes a igreja está trabalhando aqui, né, para ganhar almas. O adolescente que vai chegar aqui, ele vai chegar, como diriam os crentes antigos, cheio de carrapicho, né? Aí você não vai querer, dentro da sua visão de mundo, que isso, olha o que ele falou, misericórdia. Não, gente, peraí, entenda, ele está vindo do mundo, ele não tem a mesma vivência que você, ele não aprendeu tudo que você já aprendeu, e você precisa se abrir para poder recebê-lo. Lógico, ensinando quais são os limites, quais são os caminhos, mas também entendendo que essa pessoa precisa ser trabalhada. Então, você precisa entrar no mundo do outro, você precisa conhecer o seu histórico, as suas qualidades, os seus defeitos, os seus limites. Conheça os seus limites, por favor, tá certo? Se você tem muita dificuldade para ouvir histórias como abuso sexual, estupro, violência,
Veja bem, você vai lidar com isso, tá certo? Eu já ouvi coisas terríveis. Você lida com gente, você vai lidar com isso. Você precisa estar pronto para ouvir de tudo, para ouvir qualquer coisa. Eu já ouvi adolescentes falando comigo. Aliás, eu já trabalhei com adolescentes que estavam vivendo na prática da homossexualidade e a gente foi trabalhar. Tá filmando, né? Tá filmando. Isso aí, vivendo na prática. E é isso. E você tem que entender, você tem que cuidar, você tem que olhar para essa pessoa, você tem que considerar. Se você não estiver aberto para considerar, você vai colocar uma pessoa para fora da igreja. E ao invés de você ganhar essa alma para Jesus, você vai colocar essa pessoa para fora da igreja. E você não pode colocar uma pessoa para fora da igreja, porque dá muito trabalho para ganhar uma alma. Dá muito trabalho. O Espírito Santo talvez já está trabalhando há anos na vida daquela pessoa quando ela chegou aqui. Para perder é fácil, para ganhar dá muito trabalho. E a gente precisa ver qual é o tamanho da nossa responsabilidade, tá certo? As evidências do chamado, elas são externas. As pessoas reconhecem o seu chamado. As pessoas reconhecem quando você está fazendo algo para Jesus. A igreja, qual é o solo do reconhecimento do chamado de alguém? Igreja, mas também o mundo. Você já deve ter passado na rua e alguém olhou para você e falou assim, você é cristã? Você não estava nem de saia, nem de coque, nem de nada disso. Não, é o Espírito que está em você. Então, a evidência do seu chamado está na igreja. E a gente precisa ter maturidade para entender isso, gente. Tá certo? A gente precisa ter maturidade para entender que, às vezes, a gente vai fazer um serviço que não faz parte do nosso chamado. Que a gente vai se voluntariar para fazer, a gente vai dar o nosso melhor, a gente vai fazer tudo que a gente pode, a gente vai fazer muito para Jesus, mas esse não é o carro-chefe da nossa vida. Esse não é o nosso chamado. Se você não tiver, como é que eu posso dizer, maturidade para entender isso, a pessoa te mata no começo do seu chamado. A pessoa já te mata quando você começar a obra. Então, quando eu comecei a trabalhar na igreja, eu era de uma igreja muito pequena, eu trabalhei em tudo que você imaginar. Eu sei mexer em data show, eu ficava em portaria, eu fazia comida para criança, eu trabalhava, limpava a igreja, eu pregava, ensinava, trabalhava com criança, com jovem adolescente, ajudava o Ministério das Irmãs. Eu trabalhei com menos ministério de homens, que eu acho que dá para entender por quê, né? Mas apesar de que eu já fui chamada para pregar para um culto de homens, você acredita? O moço me chamou, eu falei, eu vou. Mas eu não sei se eu vou falar muita coisa para você, não. Mas eu vou. E fui, preguei. E fiquei olhando, falei, nada a ver, né? Mulher pregando para homem, mas enfim, me chamou, eu vou. Mas veja, trabalhei com tudo. Eu trabalhei, mas tem coisa que eu não era, mas eu trabalhei. E aí, aqui é que mora a questão. Eu aprendi a não dizer não no trabalho da obra de Deus. Eu não dizia não. Ah, Aline, fica no data show, tá? Eu entendi assim. Eu estou aprendendo mais alguma coisa. Hoje, se o menino precisar levantar dali, se eu tiver que sentar ali e projetar aqui para você, eu projeto. Eu aprendi. Mas por quê? Porque eu não disse não. Quando a gente diz não para tudo, a gente perde a oportunidade de conhecer qual é o nosso real chamado, porque você só vai entender qual é o seu chamado fazendo. Você só vai entender no que você se sente confortável e no que você não se sente confortável se voluntariando. Ah, precisou, teve a necessidade para fazer a comida. É lógico que tem aquela mão que está sentada ali atrás de blusa preta, que é uma mão abençoada, fazendo comida, é uma comida deliciosa. Não fala, meu Deus, não. Talvez a minha mão não será tão boa, porque eu tenho problema com sal. Eu não coloco sal na comida, minha comida parece comida de hospital. Mas se você me pedir, Aline, você pode fazer a comida? Eu faço. Não será a melhor comida, talvez. A minha comida tem tempero, mas não tem muito sal. Talvez não vai ser a melhor comida para você, mas eu vou fazer. Esse é o carro-chefe da minha vida, da minha história? Não, minha história é ensino. Se você me colocar no ônibus sentado do lado de alguém, eu vou ensinar. Se você me colocar dentro do hospital, eu vou ensinar. Se você me colocar aqui na frente, eu estou ensinando. Se eu sentar em qualquer lugar, qualquer pessoa, eu vou dar um jeito de ensinar.
Porque isso é o que o Cristo gerou em mim para que eu fizesse. Mas eu faço qualquer outra coisa na obra de Deus sem problema nenhum. E foi assim que eu conheci o para o que eu fui chamada. Aonde eu fico mais confortável? Eu não me sinto tão confortável trabalhando com um grupo de mulheres. Eu me sinto muito confortável trabalhando com mulher no trato pessoal, aconselhamento, porque também é uma das coisas que Deus me chamou para fazer. Agora, grupo, não, porque eu não tenho muita paciência para essa questão da roupa. Se disser para mim, não vai ter, que eu não quero rosa, não quero azul, não quero verde, tá, então não vai ter roupa, cada um vem com a sua, pronto, acabou. Essa sou eu, entende? Então é melhor colocar uma outra pessoa. Entretanto, como é que eu descobri que eu não sou tão confortável no grupo de mulheres? Porque lá eu transitei um tempo. E vi que eu consigo ajudar. Eu sou boa do trabalho, eu sou boa no negócio braçal. Eu gosto de fazer a decoração, pendura coisa ali, bota coisa aqui. Essa sou eu. Mas liderar departamento, para mim, não dá. Deu para entender? Se você não se voluntaria, você nunca vai saber. Como é que você vai saber que você não gosta de trabalhar, como a minha irmã ali perguntou, achou interessante, com o ministério de solteiros e de viúvos, se você nunca fez isso? Para entender quais são as necessidades desse grupo. O que esse grupo precisa? Quais são os desafios diários deles? O que eles vivem no dia a dia? Porque a mulher casada, os desafios dela é problema com o marido problema com a esposa. Mas e a pessoa solteira? Qual é o desafio dela? É só casar? Não, tem outras coisas. Então, é só vivendo com essas pessoas, olhando para elas, caminhando no meio delas, que a gente entende quais são os desafios delas. Tá certo? Então, a igreja reconhece o seu chamado. Tem a maturidade para entender quando a igreja vai reconhecer, quando a igreja não vai reconhecer. Lembrando que até quem talvez não é o seu melhor amigo, reconhece também o seu chamado, tá certo? A pessoa não pode. Reconhecimento de chamado não tem nada a ver com amizade, não. A pessoa pode não ser o seu melhor amigo, mas se você carrega a unção, a pessoa vai reconhecer o seu chamado. As oportunidades surgem no meio da igreja e nós precisamos abraçá-las. Então, abrace as oportunidades. O pastor disse aqui, vai haver uma reunião, um momento onde será oportunizado que alguém possa ajudar alguém. Até porque eu aprendi na vida que ninguém faz nada sozinho. Um líder que transita sozinho não aguenta, gente. Liderar sozinho é muito difícil. Por quê? Porque líder fica doente, líder tem família, líder tem marido, tem esposa, tem desafios, tem problemas financeiros. Então, se você tem um parceiro, o dia que você talvez não está tão bem, o parceiro te ajuda. Agora, você liderar sozinho não dá. Então, o líder, às vezes, precisa de alguém que auxilie. As oportunidades surgiram, abrace as oportunidades. Quem ganha com isso? O reino. E você ganha também. Eu me lembro que eu fui fazer uma palestra, não tinha nada a ver com igreja e ninguém sabia projetar. Fui lá e projetei. Por quê? Porque eu aprendi na igreja. Todo mundo aqui já viu o Fabiano? Fabiano é aquele homem carequinha que faz interpretação de Libras, que era, na época, intérprete de Libras do presidente anterior, para não falar sobre política. O Fabiano começou a trabalhar com Libras na Igreja Nova Vida de Belfor Roxo. Como é que Libras surgiu na vida, né, do pessoal da Igreja de Nova Vida? A gente precisa incluir as pessoas surdas. Então, esse pessoal foi trabalhar, eles fizeram um curso no INES, naquele instituto de pessoas surdas, e aí começaram a trabalhar com Libras na igreja. A Igreja de Nova Vida, ela é pioneira em Belfor Roxo, com o Ministério de Libras, que é o MUS, que é Mãos em Ação, e ele foi parar lá, em Brasília, trabalhando com algo que começou na igreja. Então, muitas coisas que Deus gera em nós na igreja, às vezes ele vai levar para fora, para o trabalho. E tem coisa do trabalho que ele vai trazer para dentro da igreja. A gente precisa apenas só se disponibilizar para fazer. Agora, se você não se abre para trabalhar, lembrando que aqui não é propaganda, não. Libras, hoje, ainda é considerado um campo, um celeiro fértil
tanto para trabalho quanto para evangelismo. 88% da comunidade surda não é evangelizada. E você dizendo que não precisa mais pregar a palavra porque todo mundo já foi evangelizado, né? Mas a comunidade surda, 88% dela não foi evangelizada. Então, a gente ainda não evangelizou todo mundo, não pode parar de evangelizar, não. Tá certo? As evidências internas, aí a gente precisa se perguntar, no seu trabalho, né? Você começou a trabalhar na obra, começou a fazer a obra e tal. Houve uma experiência que te marcou? Porque quando você começa a trabalhar na obra, se apresentar, experiências te marcam. E são essas experiências que tanto te avisam internamente de que você está seguindo o caminho de Deus e te reafirmam que você deve continuar pelo mesmo caminho. Então, existe já, você que trabalha, experiências que te marcaram na sua caminhada com Deus? Aquele que trabalha na obra tem sempre experiências que marcaram. E você só vai ter essas experiências se você se voluntariar. Senão a gente fica sempre contando as experiências dos outros. E, em segundo lugar, é necessário que a gente esteja atento, porque o Espírito de Deus, ele acende uma chama no nosso coração para que a gente comece a desejar ardentemente trabalhar para o reino de Deus. Então, eu comecei dizendo que muita gente diz assim, eu não trabalho na obra não, porque eu não tenho chamado. Mas, às vezes, o coração está ardendo para trabalhar com ação social, com evangelismo de rua. E não considera esses outros ministérios, porque só considera os ministérios de microfone. Existem muitos outros trabalhos na igreja, na casa de Deus, que podem ser feitos. Existem trabalhos que podem ser feitos em orfanatos com crianças que foram abandonadas pelas mães. Existem trabalhos que podem ser feitos com pessoas idosas que estão em asilos, abrigos. Existem trabalhos que podem ser feitos com pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Existem trabalhos que podem ser feitos com aconselhamento e escuta de pessoas dentro da própria igreja. Quer ver um ministério carente? E aqui eu falo em qualquer igreja. Alguém que escute pessoas. E que faça isso aqui depois de ouvir, Feche. Esse é um dos ministérios mais carentes que todas as igrejas têm. Por quê? O gabinete pastoral é um ambiente com data marcada. Mas, às vezes, o pastor viajou, você tem uma necessidade. Aconselhamento é uma coisa extremamente importante. É um ministério extremamente importante. Tem gente que nasceu para aconselhar. Tem gente que nasceu para ouvir. Nunca fez psicologia, nunca fez psicanálise, mas nasceu para ouvir. Mas não sabe que isso existe, que isso é chamado, que isso é ministério, que isso pode ser exercido dentro da igreja. Não considera, porque só considera pregação e louvor. Então, a casa de Deus tem muito trabalho. Jesus diz que a obra é extremamente grande, a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Por que são poucos os ceifeiros? Porque talvez sejam esses que sabem falar e sabem cantar. E os outros estão escondidos, achando que só trabalhar na obra é pregar e cantar. Não é assim. Servir a Deus implica servir a igreja implica servir para a glória de Deus. Então, por que eu sirvo? Por que você serve? Para a glória de Deus. Tem uma coisa que a gente precisa sempre falar, que eu falo toda vez que eu falo a líderes. Veja bem, a minha vida profissional deu errado. Eu não posso usar a igreja como um lugar para ascender e usar a igreja ou o ministério para acalentar as minhas dores e frustrações da minha vida pessoal. Porque senão vai acabar descambando em algum erro, em algum problema. Isso acaba acontecendo. Eu preciso entender que o meu serviço aqui hoje com você é para a glória de Deus. É por isso que eu faço sempre questão, pastor, de falar a respeito das minhas falhas e dos meus fracassos quando eu dou aula. Para não gerar em você a expectativa de que eu sou perfeita, porque eu não sou. Até porque ninguém é.
Então, é por isso que toda vez que eu dou aula, eu tenho sempre um momento que eu lembro de alguma falha ou fracasso e eu trago, antes que você se encante com as minhas palavras. Porque você não pode se encantar com as minhas palavras, você tem que se encantar com Cristo. Ele é que é perfeito. Nós somos todos imperfeitos. Servir a Deus é edificar outras pessoas. Então, quando você está cuidando de um adolescente, e esse adolescente está ajustado, ele está bem, ele está regulado, gente, você está servindo a casa dele. Essa mãe não vai ter preocupação com esse adolescente. Ela vai poder deitar e dormir tranquila, sabendo que o menino está dentro de casa, ele não está na rua se envolvendo com coisas que não agradam, sabe? Quando você serve a uma pessoa, a uma mulher, a um homem idoso, você está fazendo um trabalho incrível para Deus. Porque o que tem de idoso deprimido, trancado dentro de casa? A Igreja de Nova Vida tem um trabalho com ministérios apenas de idosos. Eles fazem um culto dos idosos. Eu nunca vi um culto onde o pessoal dança tanto. Eu me sinto envergonhada. Eu fico com vergonha, porque eu não consigo dançar tanto. Eles dançam muito. Mas por quê? Esse trabalho de acolhimento. Você está livrando uma pessoa idosa, talvez, de descer a ladeira de uma depressão. Você está livrando essa pessoa idosa, talvez, de se sentir muito isolada, desmerecida, desvalorizada. Você está gerando muitos benefícios para uma casa. Então, quando você está servindo a igreja, a Deus, você está servindo e edificando outras vidas. E Deus não vai levantar anjos para fazer isso. O Senhor não vai colocar anjos aqui dentro, voando para um lado e para o outro, para poder cuidar de ninguém. Ele conta comigo, ele conta com você. Ele não vai promover um dia angelical para cuidar das crianças, apesar de que todo mundo gostaria, né? Colocasse uns anjos lá na porta do ministério infantil, uns anjos lá dentro com a bandeja de prata na mão, servindo aquelas crianças. Mas não, isso aí quem vai fazer é você, quem vai cuidar das mulheres é você, quem vai cuidar dos homens é você. Quais são os desafios dos homens? Apenas os homens conhecem. A cabeça do homem não é igual à cabeça da mulher. Não adianta, não tenta porque não é. O homem é racional. Então, é necessário que haja um homem maduro para cuidar dos homens maduros e dos homens também que estão iniciando a jornada. E quem vai fazer isso? Somos nós. Eu vou caminhando e dizendo, por tal motivo, é necessário ter amor por Deus e por sua obra. É Deus quem impele você a fazer a diferença em determinado ministério. Então, é Deus quem vai impelir, é Deus quem vai te empurrar para que você faça a diferença num determinado ministério. Às vezes é empurrado mesmo, porque você tem tantos desafios na sua vida que você fala assim, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Sim, é o Senhor quem vai te empurrar, quem vai te levar até o final, é Ele. Mas é Deus quem vai gerar isso no seu coração. Eu não gostaria, eu não ouvi as outras palestras e cada pessoa tem o seu viés, tá certo? Mas eu gostaria de compartilhar com você esse tema desta maneira, da maneira que eu aprendi. Eu não gostaria de hoje chegar aqui para você e falar, como é que você vai entender seu ministério? Você pula num pé só. Não é sobre mágica, não é sobre teoria. É muito mais do que isso, porque no dia a dia, como diriam os professores, tem professor na casa? Tem professor? No chão de fábrica, as coisas não funcionam da maneira como a gente pensa. Então, uma coisa é eu chegar aqui na teoria e falar para você, olha, o Ministério de Mulheres, você vai lidar com pessoas depressivas, você vai lidar com pessoas com síndrome, com ansiedade, você vai lidar com isso. Mas outra coisa é alguém, como já muitas vezes aconteceu comigo, alguém entrar no telefone e falar para você assim, olha, estou com vontade de me matar agora. E essa pessoa, ela mora a quilômetros de distância de você. E aí, você faz o quê? Como é que você faz? Como é que deita para dormir depois? O que é que faz? Isso é o chão de fábrica. Isso é a verdade, isso é a realidade. Isso é o dia a dia do que é ministério. Ministério é isso. Ministério não é beleza. Você me perdoe, mas quando alguém olha para mim e fala sobre beleza, beleza é Cristo. Ministério é desse jeito que eu descrevo o ministério. Talvez não seja essa a sua descrição. Mas ministério é sangue, suor
e lágrimas. Isso é ministério. Olha o ministério de Jesus. Olha como ele viveu. Talvez a gente quer alguma beleza na vida ministerial porque a gente está olhando apenas para a parte glamurosa, que eu nem sei aonde ela está, do Evangelho, porque o Evangelho ele é claro em dizer que Cristo, ao longo de toda a sua vida, foi perseguido, viveu momentos de aflição, viveu dores, e essa parte você precisa ouvir também, porque quando você estiver trabalhando no ministério, existem desafios que acontecem aqui, existem desafios que acontecem na sua casa, e o que vai manter você nesse caminho é o senso que foi gerado no interior do seu coração de dever e serviço, que não vai deixar você soltar do barco, ainda que você esteja cansado. Então, eu já vou para o fim dizendo para você aquilo que eu já disse no meio. Interdependência. Não adianta eu falar aqui para você, olha, para você descobrir seu ministério, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro. Tá bom, descobriu o seu ministério, amém. Está desempenhando seu ministério. E aí você acha que desempenhar esse ministério é um trabalho de independência? Não. Estabelecer esse ministério é um trabalho de dependência? Sim, a Deus sim. Mas quando eu digo que eu dependo, eu digo que eu estou dependendo de você. Acabou. Não, esse é um trabalho de interdependência. Onde eu dependo de você e você depende de mim. Onde o ministério dos adolescentes, ele só vai ser frutífero de verdade quando o líder dos adolescentes olhar para a liderança das mulheres e dizer assim, eu não quero esse adolescente aqui sozinho, eu quero a mãe dele aqui. Eu quero a mãe desse garoto aqui. Eu não quero esse homem aqui sozinho, eu quero a esposa dele aqui. O que a gente pode fazer para trazer a esposa dele? Como é que a gente pode trazer essa pessoa para cá? O que a gente pode utilizar aí, sim, se você quiser usar esse nome de estratégia, de técnica, eu não gosto disso, porque eu acredito que o Espírito Santo, diz a palavra, era ele quem acrescentava à igreja os que se haviam de salvar. Então, se existe uma técnica, uma estratégia, a estratégia vem do alto. Mas amém, se você quiser usar esse nome, use esse nome, estratégia. O que a gente pode fazer? Mas enquanto eu, líder dos adolescentes, não segurar isso no meu peito aqui, e dizer assim, ó, isso aqui também é minha responsabilidade, não é só a responsabilidade da líder das mulheres, as coisas não andam como Cristo disse que andariam, porque ele disse que é na unidade que o Senhor ordena a bênção. Então Deus vai te dar um ministério, louvado seja o nome do Senhor, mas não viva ele independente. Não seja uma andorinha fazendo verão no teu grupo. Chame outras andorinhas para voar junto com você. Chame outras andorinhas dos outros departamentos para poder segurar na tua mão também. Vá com Cristo. É assim que a igreja primitiva crescia. E sejamos sinceros, aquela igreja não é igual à igreja de hoje apenas por causa do tempo, mas o ser humano sempre foi o mesmo. Ser humano sente dor, ser humano faz fofoca, ser humano arruma confusão, faz intriga, ser humano é feliz, ser humano sempre foi o mesmo, gente. É por isso que Satanás não tem trabalho. Você já reparou? Porque a técnica é sempre a mesma. Para que ele vai mudar? O ser humano é o mesmo. Os personagens, eles só mudam no exterior, mas aqui no interior, todo mundo é igual. Então, se todo mundo é igual desde sempre e lá dava certo, aqui vai dar também. Em nome de Jesus. Eu creio que quando chegar a oportunidade, eu não sei se você vai ter que migrar de ministério, eu não sei se você vai iniciar um ministério, eu não sei se você vai permanecer no mesmo ministério, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que em você será gerado dever e serviço. Você vai assumir a sua cota parte de responsabilidade e entender que igreja só é igreja quando todo mundo é igreja. Ainda que tenhamos todas as dificuldades do mundo, ainda que todos nós sejamos pessoas diferentes, cada um pense de uma maneira diferente, e é desse jeito mesmo. Mas igreja só é igreja quando todo mundo é igreja. Se não for assim, irmãos, infelizmente, as coisas não andam. Eu quero terminar, agradecer e dizer a você muito obrigado por ter paciência para me ouvir. Amém? E eu volto no mês que vem. Em nome de Jesus. Muito bem. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Aline? É o momento, né? A gente tem para perguntar, para questionar.
Não tem ninguém? Ninguém quer fazer? Ok. Então vamos se colocar de pé. Estamos encerrando. Eu quero agradecer a presença de todos os irmãos. Na próxima semana, acho que é dia 1º, não é isso? Alguém me ajuda aí? É dia 1º? Vai estar o pastor Jefferson Belloni, que vai estar conosco na próxima semana, tá? Ministrando para nós aqui, ok? Então vamos orar para a gente despedir o nosso povo. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso, pelos ensinos, pela palavra que foi trazida, Senhor. Certamente, Senhor, eu creio que Tu, ó Deus, trouxe, Senhor, meu Deus, para cada um de nós esclarecimento, ó Deus, quanto ao nosso chamado, ao exercer o nosso ministério, permitindo que o Espírito Santo possa, Senhor, de uma maneira, Senhor, meu Deus, natural, trabalhar nas nossas vidas e que nós possamos nos tornar, Senhor, meu Deus, não homens e mulheres resistentes, mas homens e mulheres, Senhor, voluntários, que possa, Senhor, se doar, se entregar, para que através do Teu Espírito, Senhor, Tu possa nos conduzir àquilo que de fato e de verdade o Senhor quer de cada um de nós, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez aqui nesta noite. Nos conduza em paz para os nossos lares. Permita que que o nosso retorno, Senhor, seja de bênção. E assim como Tu nos trouxeste até aqui, permita que retornemos debaixo da Tua bênção e da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe. Está encerrado, irmãos, o nosso trabalho.